número 6. Hoje nós vamos para mais uma mensagem na nossa série sobre o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos aprender Mateus capítulo 6. Eu quero que você leia o 11. Depois de ler o versículo 11, eu te falo o título, explico para você o que nós vamos meditar nessa reunião hoje, que diz assim, ó. Mateus capítulo 6, versículo 11. Lê com o pastor, todo mundo junto. O que diz sua Bíblia? O pão nosso de cada dia. O que diz a Bíblia aí? Dá-nos hoje. Olha que interessante. Hoje eu quero falar com você em Mateus 6, versículo 11. Talvez é um texto que você já leu, já recitou, mas hoje nós vamos parar para estudar e nos aprofundar dele. Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que eu quero falar contigo? Sobre o suprimento de necessidades. O Deus que nós servimos é um Deus que não mudou. Que no passado ele supria necessidades do povo dele, de quem o servia, de quem andava com ele. E hoje ele continua igual. O que é o pão que Jesus quer falar? O pão é um alimento. É algo que sustenta, que fortalece, que dá energia para a pessoa. E então, Deus, Ele tem tudo que eu preciso. E Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia. O que significa cada dia? Significa cada fase da sua vida. Existem fases da sua vida que às vezes você já chegou a pensar que a vida tinha perdido o sentido. Mas Deus está dizendo que para cada dia, cada fase, cada momento, cada época, e a vida, ela é feita de fases. Sim ou não? Só que tem fases que parece que o sustento, o sentido, o motivo acabou. Só que Deus é aquele que pode suprir todas as necessidades que você tiver. Sejam necessidades de ordem financeira, sejam necessidades de ordem espiritual, necessidades de ordem física. Às vezes a pessoa pode ter entrado por aquela porta lá no fundo, precisando de uma cura, de uma libertação, de um milagre. Pode ser uma necessidade de ordem familiar, às vezes é alguém que precisa, é um terceiro. Jesus está dizendo que nós temos um Deus que tem tudo o que tu precisa. Não importa o que tu está passando hoje, o que tu está vivendo agora, o que está acontecendo contigo. Você não precisa buscar lá fora. Você não precisa buscar na religião. Você não precisa buscar em outro lugar aquilo que só Deus pode dar para você. Porque na religião, nesses outros lugares, você vai continuar uma pessoa vazia, com tudo na sua vida dando errado. Porque quem tem o que eu preciso é Deus. E olha de novo o versículo, lê com o pastor, você está com a Bíblia aí para acompanhar, pega uma caneta. O pão nosso de cada... Deus tem hoje para te dar o que você precisa. Deus tem hoje para me dar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Pastor, eu estou numa fase da minha vida que às vezes eu estou perguntando para Deus, qual é o meu propósito? Vai lá, chega perto dele, ele tem essa necessidade, ele pode suprir. Ele pode fazer você encontrar o seu propósito, o objetivo, porque foi ele que fez você. Pastor, eu estou com um problema de saúde. Ele tem a cura que você precisa. Eu me passei na vida financeira. Porque para ter dificuldade financeira, nós temos que nos passar na vida financeira. Gastar um pouco mais. Chega diante dele, reconheça o erro. Senhor, eu errei. Eu me passei, não deveria ter feito isso. Mas eu estou aqui falando com o Senhor, porque eu creio que o Senhor é supridor de necessidades. Que o Senhor tem o que eu estou precisando. Nada acontece. Deus já sabia de tudo. Já sabia que com aquele meu comportamento eu ia cometer esse erro. Mas Ele também está pronto para te ajudar se você chegar diante dele e reconhecer Ele como aquele que pode suprir a sua necessidade. Então leia. O pão nosso de cada... Ele tem o que eu preciso para cada fase. Que dia você tem vivido? Que dias? Que fase? Que momento você tem passado? Como que está a sua vida nesses últimos tempos? Deus tem o que você precisa. O nosso problema é que procuramos nos homens, nas pessoas, procuramos em tantos lugares, não chegamos naquele que tem o que você precisa. Aí Jesus diz, final, faça o quê? Dá-nos hoje. Deus não vai se meter na sua vida. Ele tem tudo que você precisa, mas Ele não vai se meter na sua vida. Não vai se envolver. A não ser que você vá até Ele e peça ajuda. Porque Jesus ensinou que você tem que pedir. Me dê hoje. Eu quero, Senhor. Eu estou aqui pedindo. Eu estou aqui reconhecendo que o Senhor tem e que eu preciso. Então, se você não chegar diante de Deus, não falar com Ele, não tirar um momento com Ele, aquele momento de conversa, intimidade, Ele não vai fazer.
Ele está esperando que você peça, porque para dar, Ele tem o que você necessita, Ele tem o pão de cada dia, Ele tem o que eu preciso para cada fase, para cada necessidade, para cada circunstância. Eu não sei o que você tem passado, mas Ele é esse Deus poderoso. Vamos comigo no Salmo 23, pessoal, continuar falando sobre esse tema. Então, todo ser humano precisa de dois tipos de alimento, o físico e o espiritual. Então, o pão é um símbolo de sustento. E Deus tem esse sustento, Ele tem essa capacidade de suprir necessidades, não apenas físicas, espirituais, necessidades emocionais. Talvez nesse dia que você está vivendo, nessa fase, você tem tido uma necessidade de buscar alegria, porque você não tem sentido alegria. Talvez você tenha sentido uma pessoa triste, vazia. Fala com Deus, porque Ele tem o pão, Ele tem o sustento, Ele tem o suprimento dessa tua necessidade. Pastor, não sou alegre, por que você não fala com Deus? Senhor, me dê alegria. E Ele pode devolver. O salmista um dia falou: Senhor, volta a me dar a alegria da salvação. E Ele pode devolver isso para você que talvez você perdeu. Vamos lá? Salmo 23, todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Então o que eu quero te mostrar hoje é que Deus não mudou. Ele continua sendo grande, suficiente e continua sendo aquele Deus poderoso que tem a capacidade de suprir necessidades. Ele tem o pão de cada dia, ou seja, Ele tem o sustento para cada fase, o suprimento para cada momento que eu estou vivendo, que eu estou passando. Ele tem o que eu preciso para cada época da minha vida. Então o que eu preciso fazer? Chegar perto dele, buscá-lo, me aproximar, buscar esse Deus supridor. Aí diz o 23, versículo 1, vamos ler juntos com o pastor. O que diz sua Bíblia, queridos? O Senhor é o meu pastor. O que mais que o salmista falou? Nada me... Essa é a grande questão. Deixar Deus ser o seu pastor. Esse é o grande problema. Você deixar que Deus conduza a sua vida. Deixar que Deus faça o que Ele quer. Porque a nossa grande dificuldade é continuar tendo controle. E esse vai ser o maior desafio do ser humano. Você ter a capacidade de confiar absolutamente em Deus, ao ponto que você entrega o controle na mão dele. E você não fica preocupado mais em controlar nada. Você não fica mais preocupado em decidir como será, o que vai acontecer. Então eu preciso permitir que Deus seja o meu pastor. Para Deus ser o meu pastor, eu tenho que me colocar diante dele como uma ovelha. Obediente, que vou seguir a direção, vou ir para onde ele está me levando, vou fazer o que ele quer que eu faça, vou deixar ser conduzido por ele. Tem dias que ele nos conduz assim que são ambientes propícios, legais, que nos agradam. Outras vezes não, talvez não nos agrade tanto, mas saber que em tudo ele tem um propósito. Que ele está trabalhando na nossa vida, no nosso eu, nos aperfeiçoando. E agora, quando ele está guiando a nossa vida, nada nos faltará. Olhe para mim. Você quer saber se a decisão que você está tomando é de Deus? Se é de Deus, não vai faltar nada. Se não é de Deus, vai faltar. Amém? Se for do Senhor, não vai faltar nada. Está faltando tudo, está dando tudo errado, é porque o que você está fazendo com a sua vida é a sua escolha, sua direção. Não diga que foi Deus. Quando Deus chamou e tirou o povo de Israel da casa deles, mesmo que eles fossem escravos, eles tinham casa e comida do Egito, e eles começaram a caminhar com Deus no deserto, faltou alguma coisa para eles? Porque quando Deus te conduz, não vai faltar nada. Irmão, Deus mandava o maná todo dia. Deus tirava água da rocha. Quando eles queriam carne, Deus mandou as cordonizes. Caiu a carne, não faltou. Quando Deus tira o Elias da casa dele e dá uma missão que ele tem que desafiar o rei Acabe, e daí o Acabe quer matá-lo, Deus manda ele para o meio da floresta. Faltou comida para ele? Não, Deus mandava os corvos e ele bebia água do ribeiro. E quando acabou a água do ribeiro, porque começou a haver uma grande seca na nação de Israel, Deus chega para ele e diz: ó Elias, você vai para outro lugar agora. Deus está conduzindo ele. E manda ele para a casa de uma viúva. Ou seja, Deus salva a viúva e salva o profeta. Usa o profeta como resposta para a vida dela. Porque a mulher não tinha nem o que comer, só um restinho de farinha e um pouco de azeite para fazer um bolo pequeno. E o profeta diz: dá esse bolo primeiro para mim. Depois ele profetizou na vida dela durante mais de 3 anos. Não faltou farinha na panela e não faltou azeite na botija. Qual é o segredo que eu sei que Deus está conduzindo a minha vida? Não importa pelo que você está passando, não vai faltar nada. Você pode estar passando por qualquer lugar, não vai faltar. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra, o Senhor está comigo. Por que Ele está comigo? Porque é Ele que está me levando para o vale da sombra.
É Ele que está me guiando. E quando o Senhor é o meu pastor, o grande problema é que você quer ter o controle. O maior bem que você vai fazer para a sua vida é abrir mão do controle e entregar para Deus. Aqui reside o maior problema, controlar. Quando Deus tira o Abrão da casa dele, da casa do pai dele, da parentela dele, e lá o Abrão era muito rico, tinha muito dinheiro, tinha tudo pronto, gado, tudo. O Abrão tem que começar a morar em tendas, de lugar em lugar. E Deus chama o Abrão e diz: Abrão, vamos lá, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, não vou dizer agora. Começa a caminhar. Para onde? O Abrão não perguntou para onde. Vai, começa a caminhar. E vai caminhando. Aí Deus dizia: vira para a direita, agora vira para a esquerda. Agora entra naquela cidade, agora vai para outra, agora vai para o Egito, agora vai para cá, agora vai para lá. Faltou alguma coisa para o Abrão? Sim ou não? Porque se o Senhor é o quem conduz a minha vida, controla e dirige, não vai faltar nada. Se as coisas estão faltando, por que Ele não tem podido dar o pão de cada dia? Porque Ele não tem sido o meu pai, Ele não tem sido o meu pastor, Ele não tem sido aquele que controla. Nós às vezes queremos controlar o resultado, controlar o fim, e sabe que às vezes você talvez pode ser essa pessoa meio controladora. E quando você é assim, é difícil você confiar em Deus. Você vai acabar se afastando de Deus. Seu coração vai se distanciar nele, porque você vai trabalhar muito pelo racional e pouco pela fé. E eu preciso aprender a entregar o controle nas mãos de quem? De Deus, irmão. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vai fazer a nossa parte, não vamos nos organizar, você não vai mais trabalhar. Tá bom, pastor, então vou botar uma rede lá, vou plantar uns abacaxi para tomar um suquinho e vou ficar deitado, Deus vai fazer tudo agora. Ele é o meu pastor. Vamos ler o 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me... Irmão, deixa Deus conduzir a sua vida. Ele é o supridor de necessidades. Ele tem o pão para cada fase. Por mais que você não entenda o dia que você está passando, a fase que você está vivendo, Ele tem o que falta. O que está faltando para você? O que falta para você ser completo, para você ser mais feliz? Você tem que chegar diante de Deus e falar com Ele. Ele tem o pão para cada dia. Ele tem o que eu preciso para cada momento. Às vezes a gente quer buscar uma palavra lá no Google, na internet. Deixa eu botar aqui, ver se eu acho um negócio para Deus falar comigo. Mas Deus queria que você abrisse a Bíblia. Porque todo dia Ele tem uma revelação nova. Todo dia Ele tem uma palavra nova. Ele queria que você tivesse intimidade com Ele. Como Adão, todos os dias na viração, tinha um momento com Deus. Ele tem o pão. Ele tem o que eu preciso. Se eu deixar Ele me conduzir, não vai faltar nada. Essa é uma promessa. Só que o grande problema vai ser confiar em Deus. Caminhar sem ter certeza do amanhã. E se Deus chamasse você hoje e dissesse: larga tudo que você tem e vem para a igreja. Meu Deus, vou fazer o que na igreja? Vou dormir aonde? Não, pastor, meu ar-condicionado não abandono. Amém? Tem muita gente que não abandonaria. Pastor, meu guarda-roupa eu não abandono. Meu 100 par de sapato eu não abandono. Pastor, eu não abandono isso, mas como é que eu vou me manter? Da onde eu vou tirar? Pois é, esse é o grande problema das pessoas. Confiar absolutamente em Deus. Confiar que Deus vai dirigir a sua vida, o seu amanhã. Vamos ler de novo o versículo 1. O Senhor é o meu pastor. E o que diz a Bíblia? Sabe que o medo é o que impede você, às vezes, de viver experiências com Deus. Às vezes nós não temos vivido mais com Deus porque nós temos medo. Porque queremos ter o controle. E às vezes você poderia ter experiências maiores com Deus, em várias áreas da sua vida. Eu preciso confiar que Ele é supridor de necessidades, que Ele tem tudo que eu preciso, Ele tem o pão de cada dia. Ele tem a bênção que eu preciso, Ele tem a revelação. O que eu tenho que começar a fazer é pedir. Quer ver? O apóstolo Paulo também falou sobre isso. Filipenses capítulo 4. Vai um pouquinho para frente comigo agora. E anota esse versículo, pega uma caneta, porque isso aqui é uma promessa. E eu quero que você ore em cima dessa promessa. Hoje, antes de você dormir, você vai dobrar o joelho e vai orar em cima de Filipenses 4,19. Porque isso aqui é uma promessa. Paulo está falando para a igreja dos Filipenses porque eles eram uma igreja muito ofertante. Era uma igreja que ajudava a obra com recursos financeiros. E Paulo deu uma promessa para eles porque eles eram fiéis, dizendo que Deus iria suprir. E aqui você tem que tomar posse, talvez você tenha uma necessidade. Fala com Deus. A gente tem um grande problema. A gente acredita no gerente, acredita no parente que vai me emprestar um dinheiro, acredita no cartão de crédito que você reservou para ser uma emergência, mas não acreditamos em quem? Está na hora de começar a ter uma experiência com Deus. Se chegar mais perto dele, dizer: Deus, eu creio. Eu não vou só falar da boca para fora que o Senhor tem o pão de cada dia. Eu quero acreditar nisso. E eu quero viver isso na minha vida. Quero ver o Senhor me abençoando. Vamos lá, Filipenses 4. Todos acharam?
Está na hora da gente chegar perto de Deus. Versículo de número 19. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar conosco agora. Olha a primeira palavra, ele diz assim, ó, o meu Deus. Está na hora da gente fazer o Senhor ser o nosso Deus, ser o nosso pastor, aquele que nos guia, que nos conduz. O que diz? Segundo as suas riquezas. Então o Deus que a gente serve não é um Deus pobre, não é um Deus pequeno, não é um Deus que seja incapaz de fazer. Não é impossíveis. Eu não estou dizendo que a gente não vai fazer a nossa parte, não vamos nos preparar, nos dedicar, mas eu estou dizendo que a gente tem que começar a confiar mais em Deus, irmão. Começar a acreditar mais em Deus. Às vezes confiamos na nossa inteligência, na nossa habilidade, na nossa capacidade. Você confia no dinheiro que você tem guardado no banco e às vezes parou de confiar em quem? Em Deus. Confia em Deus. Aí diz mais, o meu Deus, segundo as suas riquezas, todo mundo junto, vamos lá, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Qual é a sua necessidade? Apresente ela para Deus. Ele tem o pão de cada dia. Ele tem o que eu preciso para cada fase. Cada dia é cada fase da vida. E a vida é feita de fase. Existem fases que nós amamos, existem fases que a gente não entende, existem fases que nós vamos odiar, mas essas fases, quando nós amadurecemos, nós vamos perceber que todas elas foram para o nosso bem. Mas Deus, ele não deixou de ser o mesmo, que tem tudo que eu preciso em cada momento, em cada dia, cada fase, cada circunstância, cada situação que eu viver na minha vida. Deus tem o que eu preciso, tem que me aproximar dele e buscar nele esse pão, buscar nele esse sustento, buscar nele esse suprimento. Pastor, emocionalmente não estou bem. Busque, ele pode suprir a felicidade, a alegria, isso que você está sentindo, ele pode completar você. Talvez sua família não te complete, mas se você buscar o Senhor, ele vai te completar. Quem quer ser completo? Diga amém. Nós temos que buscar o Senhor. Vamos lá? Como é que diz? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas, o que, pessoal? E talvez você tenha várias delas. Talvez seu filho não supre, sua família não supre, ninguém está suprindo. Mas se você buscar em Deus, ele pode suprir você. Se você orar, Deus pode fazer a obra no emocional, no espiritual, no físico. Talvez sua família não te corresponde como você gostaria que eles te correspondessem, mas busca isso em Deus. Paulo está dando uma promessa para essa igreja que hoje vale para nós. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Deus tem o poder, ele é rico. Então ele não tem só a capacidade de suprir o financeiro, mas ele pode suprir o físico, o espiritual, o emocional. Ele pode suprir todas as áreas. Entrega o controle para Deus, começa a confiar em Deus. O grande problema é a nossa falta de confiar. É aquela falsa sensação de, não, pastor, eu tenho que ter certeza. Às vezes não é certeza, às vezes é o medo. É a falta de controle. O Jeremias vai falar sobre isso, vamos lá. Jeremias capítulo 17. Temos que aprender a confiar mais no Senhor. Orar mais, dizer, Deus chega, eu quero entregar o controle para o Senhor. Deixar o Senhor ser Deus e eu vou ser apenas o teu servo. Não quero a glória, às vezes a gente está recebendo a glória de Deus. Vamos lá, Jeremias 17. Aí eu quero que você leia comigo o versículo de número 5. Olha o que diz o 5, queridos. Vamos começar. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo para nós? Maldito o homem que confia em quem, queridos? Irmão, às vezes nós confiamos no gerente, no Joaquim que vai me dar um empréstimo, me ajudar, no outro que me dá um emprego. Eu confio na reserva que eu fiz. Não estou dizendo que é errado fazer uma reserva, é maravilhoso. Mas eu confio no Senhor. Eu não vou confiar no que eu tenho. Pastor, eu confio no meu patrão. Confio no Senhor. Amém? Não estou dizendo que você não pode confiar, não deve estabelecer uma relação com pessoa nenhuma. Claro que a gente deve. Só que, em primeiro lugar, eu dependo de Deus. Confiar no sentido de depender. E nós perdemos isso ao longo do tempo. Antigamente a gente tinha mais fé. Mas sabe por que você tinha mais fé? Porque você não tinha nada. Quando a pessoa não tem nada, é muito mais fácil ela depender de Deus. Só que depois que a gente tem um carro, a gente tem uma casa, tem mais segurança, tem um trabalho, tem um salário todo mês, às vezes a gente para de depender de Deus. Mas quando a gente não tinha nada, você vinha para a igreja só com havaianas lá, com um preguinho na ponta, você falava, Senhor e tal. Sabe, quando a gente não tem nada, quando a gente é pequeno, a gente depende de Deus. Não importa o quão grande você seja, você nunca pode deixar de ser pequeno diante de Deus. Tem que sempre depender dele. Senhor, eu confio em Ti, eu preciso de Ti. Estabelecer uma relação com Ele e saber. Ele tem o pão de cada dia. Ele tem tudo que eu preciso para cada fase da vida. Antes dessa fase chegar, Deus já tinha providenciado tudo que você ia necessitar. Está com Ele.
Eu preciso chegar diante dele e tomar posse. Nenhuma fase da minha vida pega a Deus de imprevisto. Pode pegar a nós, mas a ele nunca pegou. Você pode ter perdido o controle, mas Deus nunca perdeu. E você tem que aprender a chegar diante dele e confiar. O Senhor tem o pão de cada... Deus, eu não vou confiar no meu braço, na minha capacidade, confiar em alguém, porque às vezes tu está esperando que alguém te ajude, e às vezes essa pessoa não vai te ajudar. Às vezes tu está esperando que alguém abra a porta para você, alguém te dê o socorro, e às vezes esse alguém não vai te dar. Aí diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, porque quando eu começo a confiar na carne, no natural, no humano, o meu coração se afasta de Deus, eu deixo de viver pela fé, eu deixo de ser sensível. Diz a Bíblia, e aparta o seu coração de quem? Aí o nosso coração fica duro, a gente não sente mais quando é Deus que está agindo, quando é Deus que está se movendo, quando é Deus que está fazendo as coisas. A gente perde essa visão espiritual que existe das coisas, das situações, das circunstâncias. A gente começa a enxergar tudo como algo natural e quer encontrar uma solução natural para cada coisa. E perde essa visão de mundo espiritual. E agora o Jeremias vai dar o exemplo sobre a tamargueira, que é uma planta lá, que é uma planta que não sente diferença nenhuma, nada muda para ela. Aí diz aqui o versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá. O que ela não sentirá? Quando vem o bem. Às vezes nós estamos assim, a gente não consegue perceber quando Deus está querendo nos abençoar, fazer algo. Às vezes Deus está querendo nos dar, mas a gente não enxerga o que Ele quer fazer. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada. E o que, queridos? Inabitável. Agora olha o 7, que é o inverso do versículo 5. Bendito, feliz, abençoado, alegre, contente é quem, queridos? O varão que confia em quem? Você pode ter o carro, pode ter a casa, pode ter o dinheiro, pode ter passado no concurso, pode ter a formação, mas confia no Senhor. Dependa sempre dele, seja pequeno diante de Deus. Mesmo que os homens vejam você como alguém grande, chegue como alguém pequeno diante de Deus. E dizendo para ele, Deus, sabe o que vai manter você aonde Deus vai te colocar? É você nunca esquecer de onde Ele te tirou. Isso é o que vai manter você em qualquer lugar que Deus te colocar. É você nunca esquecer de onde Deus tirou você. Amém? Se você lembrar de onde você saiu, isso sempre vai manter você pequeno. Agora continua, daí diz, bendito o varão que confia em quem? Eu tenho que confiar nele, porque ele tem o pão de cada dia, ele tem o que eu preciso. O que diz o final? E cuja esperança é quem, queridos? Ô irmão, a minha esperança tem que ser ele, Deus. O Senhor tem o que eu preciso para essa fase. O Senhor tem o pão de cada dia, traduzindo. Ele tem o que você precisa para cada fase da sua vida. Porque um dia para Deus é como 1000 anos para nós. O que Deus quer falar com isso? É uma fase. Que só Ele sabe o tempo que essa fase vai durar, eu não sei. Mas Ele está dizendo que para cada dia, para cada fase, Ele tem o que eu preciso. Eu tenho que me achegar a Ele e começar a tomar posse disso. Está pronto, é seu. Você só está sofrendo se você quiser. Porque se você chegar diante dele, você vai começar a desfrutar do que ele tem para você. Provérbios 3, Salomão, o homem mais rico que já pisou no planeta Terra, o homem que foi trilionário, segundo os historiadores. O império dele era tão grande que a prata não valia nada, de tanto ouro que esse homem tinha. Provérbios 3, versículo 5, ele vai nos dar uma lição de confiança no Senhor. Vamos lá, Provérbios, depois dos Salmos vem o livro do Salomão chamado Provérbios. Um livro escrito há mais de 3.000 anos atrás, um livro milenar, que até hoje tem um conteúdo que nos ensina, que parece tão atual quanto os nossos dias. 3, versículo 5, ele diz assim, amados, vamos juntos? Confia no... O que o Abraão fez quando ele saiu da casa dele para uma terra que ele não sabia? Confiou. Você só vai ficar triste, chateado, decepcionado, depois de confiar, quando você quiser assumir o controle de volta. Todas as vezes que você quer assumir o controle, você fica triste, chateado. Porque enquanto Abraão caminhou confiando em Deus, ele não se preocupava para onde ele ia amanhã. Porque ele sabia que o amanhã dele pertencia a quem? E ele confiava em Deus. Nunca faltou nada. Abraão ficou rico. Quem andava com Abraão enriquecia. Quando você anda com Deus, quem andar com você vai ser abençoado por causa de você. Quem andava com Abraão enriqueceu. O Ló enriqueceu enquanto ele andou com quem? Com Abraão. Sua família vai ser abençoada por causa de você. Vale a pena você servir a Deus, ser de Deus. O Abraão não faltou nada. Para o Paulo não faltou nada. Faltou alguma coisa nas viagens missionárias que o Paulo fez para o Senhor? Nada. Faltou alguma coisa para Jesus? Ele estava cumprindo uma missão. Faltou? Nada. Faltou alguma coisa para Elias? Nada. Faltou para o povo de Israel? Eles eram murmurentos, sim ou não?
Reclamavam, faltou alguma coisa para eles? Nada, irmão. Então está na hora da gente confiar que Deus tem o pão para cada dia. Deus tem o suprimento para cada fase, cada necessidade que eu tenho. Aí ele diz, confia no Senhor. Como é que eu tenho que confiar nele, queridos? De todo o seu coração. O que é todo coração? Não duvidar nunca. E o final, não se estribar. Pastor, o que é essa palavra estribes? É apoiar-se. É você se colocar sobre alguma coisa, você se apoiar naquilo ali. Deus está falando, não se apoie no seu próprio quê? Tem muita gente que está assim, pastor, o seguro está acabando, eu não sei o que eu faço, pastor, e agora? Eu já larguei currículo, não vem, pastor, pastor, meu Deus, eu fui demitido, e agora o que vai ser da minha vida? Eu tenho aquilo. Ai, meu Deus, não se apoie. Confie no Senhor. A minha vida pertence a Ele. E se eu estou caminhando na direção dEle, eu posso estar nas águas nas águas tranquilas, posso estar nos pastos verdejantes, ou posso estar no vale da sombra e da morte. Nada vai me faltar. Porque se o Senhor é comigo, e se eu sou ovelha dele, se eu estou obedecendo o meu pastor, nada vai me faltar. Só vai te faltar se você não está obedecendo. Porque ele tem o pão de cada dia. Ele tem o que eu preciso para cada fase. Eu não sei que fase você está vivendo. Eu não sei que dias você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu vim aqui, enviado por Deus para te dizer, pare de buscar em muitos lugares, porque quem tem tudo que você precisa é Deus. Se aproxime dele e tome posse do que ele tem para cada fase, para cada momento e para cada dia da sua vida. Ele não perdeu a capacidade, ele fazia no passado isso, ele continua fazendo hoje e ele vai fazer sempre, ser o supridor das nossas necessidades. Vamos ficar de pé. Deus não mudou. Talvez quem mudou. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.